E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é Daniel. Eu sou membro projetista da Engetop, faço parte das células de instalações hidrossanitárias e instalações elétricas. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar como vocês vão criar um detalhe isométrico de cômodo. Então, para criar o detalhe isométrico de cômodo, é importante que vocês já tenham feito antes uma chamada de detalhe que contenha aquele cômodo. Eu vou supor que vocês ainda não criaram, e eu vou mostrar como vocês fariam isso. Primeiro a gente vem aqui na janela Vista e busca no painel Criar por chamada de detalhe. A gente vem e seleciona uma região que contém aquele cômodo. Reparem até que já apareceu uma vista no navegador de projeto na seção planta de piso. Beleza. Eu vou ocultar aqui a chamada de detalhe porque ela já não faz mais sentido aparecer aqui nesse desenho. Pronto. Vou mostrar agora o que seria um isométrico. Então, um isométrico é uma perspectiva que a gente adota e que ela conserva as dimensões dos objetos. Ela é utilizada dessa forma. Aqui eu estou vendo somente o 3D. Se eu clicar aqui no vértice desse cubo, um dos vértices dele, eu vou ter uma representação em perspectiva isométrica. Nessa perspectiva, a verdadeira grandeza dos objetos é conservada. Então, se você chegar e botar uma régua e medir um comprimento, você vai ter o comprimento correto daquele objeto. Assim, claro que reduzido a partir de uma taxa de escala, mas o comprimento que aparecer vai ser o real. Isso é útil porque se na obra o construtor quiser saber a medida de alguma coisa que não tiver sido cotada, bastaria ele colocar o escalímetro sobre aquele objeto e a medida que ele teria sim o comprimento real do objeto. Então, se eu pegasse uma perspectiva qualquer, uma outra aqui, eu já não posso mais garantir que a verdadeira grandeza dos objetos está sendo representada. Por exemplo, se eu chegar e botar uma régua medindo esse comprimento até esse, e depois fazer a mesma coisa medindo esse comprimento até esse, eu não posso garantir que a medida vai ser a mesma. Então, as medidas deixam de aparecer em verdadeira grandeza, que é o tamanho correto de representação, e passam a ficar projetadas, ou em projeção. Tudo bem. Então, partindo agora para a parte do isométrico de fato. A primeira coisa que eu vou fazer é expandir a caixa de corte, porque ela estava restrita a esse cômodo aqui na cobertura. Então, para expandir a caixa de corte, eu venho aqui na janela de propriedades, eu vou rolar até a guia extensões e vou buscar por caixa de corte. Eu vou, desmarco, aplico, marco novamente e aplico. Quando eu desmarco, o Revit deixa de considerar as fronteiras da caixa de corte. Quando eu marco de novo, ele passa a tornar a caixa de corte visível na vista. Pronto. O que eu vou fazer agora é duplicar essa vista 3D. Afinal, eu quero criar uma vista de detalhe, mas eu não quero perder o 3D do Revit. Então eu venho aqui no navegador de projeto, busco por 3D, clico com o botão direito em 3D e clico aqui em duplicar vista. Prontinho. Eu já posso até dar um nome. Posso chamar de isométrico sanitário, por exemplo. Vou digitar iso.san. Para abreviar. Prontinho. A gente também tem que tomar cuidado para a escala. Então isso aqui é uma vista de detalhe. Então a gente vai rolar na barra de propriedades até a guia dados de identidade e no modelo de vista a gente vai trocar de planta baixa geral e vai colocar detalhe isométrico. Prontinho, a gente já ajustou agora o modelo de vista, já podemos ajustar as dimensões da caixa de corte. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai clicar com o botão direito em algum lugar desse cubo de vista e a gente vai descer até aqui, orientar para a vista, vai buscar na seção plantas de piso pelo nome da chamada de detalhe que a gente criou. A minha eu não tinha nem mudado o nome, então ela é essa daqui, ó. Pavimento 2, chamada de detalhe 1. É um nome genérico. Clico nela. Quando eu faço isso, o Revit vai orientar as dimensões da caixa de corte para que elas tenham a mesma dimensão da caixa da chamada de detalhe. Então reparem que as dimensões aqui na vista em planta já são iguais, mas em altura ainda não. Então eu só vou diminuir um pouquinho esse limite aqui de altura até um pouco mais abaixo da laje, para que eu possa ter uma visão superior desse cômodo. Pronto. Outra coisa que a gente vai fazer é ver de qual ponto de vista a gente vai ter a vista em isométrico. A gente poderia, por exemplo, escolher o canto de cubo daqui de cima, esse canto superior esquerdo, ou canto superior direito, ou canto inferior esquerdo, ou canto inferior
direito. Mas o que a gente vai adotar é aquele que está mais perto da porta. Então, para que quando eu usar o isométrico, eu tenha uma vista em perspectiva do cômodo, considerando que eu estivesse vendo ele a partir da porta. Então, o que a gente vai fazer é isso. Primeiro, ver onde é que está a porta. A porta está aqui, no canto inferior esquerdo. Então, essa é a perspectiva que eu vou adotar para o isométrico. E agora eu tenho que limpar as coisas que estariam atrapalhando a minha vista quando eu utilizasse o isométrico. Se eu simular aqui mais ou menos como seria o isométrico, reparem que tem essas duas paredes que estão atrapalhando a minha vista, para que eu veja tudo com detalhes. Então, é elas que eu preciso remover. Então, eu vou fazer isso colocando em uma vista superior. Eu clico aqui no canto, clico no cubo, na parte superior, e aí eu vou passar a fronteira da caixa de corte até mais além dessa caixa da porta, para que não apareça nada que atrapalhe a vista. Se eu botasse somente após o contorno da parede, eu veria um pedaço da caixa da porta. Então, para que ela nem apareça, eu boto além. Beleza. Mesma coisa vai ser aqui nessa parede. Eu vou colocar a fronteira da caixa de corte além do contorno da parede. Pronto. E agora, por organização, eu só vou trazer essas fronteiras mais perto do contorno. Prontinho. Aí, como a nossa porta estava aqui no canto inferior esquerdo, é dessa quina que eu vou considerar a nossa vista isométrica. Então eu venho e seleciono aqui o vértice no canto inferior esquerdo do cubo. Pronto, reparem que a gente já criou aqui o isométrico. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou bloquear a vista. Para isso eu venho aqui na barra inferior de ferramentas do Revit e vou buscar por esse ícone de casinha. Eu clico nele e aí clico aqui em salvar orientação e bloquear vista. Pronto, reparem que o cadeado estava azul, agora ele ficou amarelo com o símbolo de trancado. Significa que a vista já está bloqueada. Beleza, o que a gente vai fazer agora é dar uma limpeza nos elementos que estão nessa vista aqui do isométrico do cômodo. Então a gente vai começar ocultando todas as peças hidrossanitárias e, na sequência, as peças do projeto de edificações. Então eu venho, clico, aperto Ctrl, eu vou clicando nas peças. E observem que eu estou clicando nas peças, mas não nos componentes. Então não estou apagando registros, nem joelhos, nem nada disso. Pronto, cliquei nessas peças de hidro, aperto EH, digito EH, e o Revit vai ocultar. Agora, para selecionar as de Edif, eu aproximo o mouse da peça, aperto o Tab, e pronto, apareceu o contorno, eu já posso clicar na peça. E eu vou fazendo isso com todas as peças, e digito EH. Eu ocultei. Pronto, reparem que ficou bem mais limpo do que estava antes. Uma outra coisa que eu posso ocultar é essa caixa de corte. Eu clico na caixa de corte, digito EH. Beleza. O que a gente vai começar a fazer agora é registrar as cotas de nível. E para as cotas de nível é importante que a gente sempre saiba o nível de pontos de uso, de registros e, por fim, se for necessário, de ramais. Então vamos lá. Para colocar as cotas de nível, eu vou escolher, eu venho aqui na janela Anotar, busco no painel Cota por elevação de ponto. Pronto. Aí o que eu vou escolher, a família que eu vou escolher é essa daqui, ó. Target Relative. Prontinho. Então, a gente vai começar cotando o nível dos pontos de uso. Então, seria esse joelho, esse joelho, esse joelho, além do joelho do chuveiro. E dos registros. Esses registros de gaveta, mais o registro de pressão. E no final, se for necessário, a gente cota a altura dos ramais. Vamos lá, começar pelos pontos de uso. Eu vou estar marcando sempre as medidas que forem múltiplas de 5. Vocês já vão ver o porquê mais adiante. Então, é isso. Façam isso. Peguem as medidas que forem múltiplas de 5.
eu vou sempre clicando na peça, aí pronto, com o clique eu já selecionei a chamada do detalhe dessa medida, com outro eu estabeleço o final da chamada e passo a desenhar o ombro dela, que é essa medida, que é essa linha aqui. Sempre com dois cliques. Clico uma vez, definir o ponto, clico outra vez, definir o ombro, clico no final, defino a posição. Beleza, falta só o chuveiro. Enfim, aí que eu vou ajustar, vou levantar um pouquinho. Basta eu clicar nessa cota de nível e clico nesse ponto aqui que está na quina entre o ombro e a chamada de detalhe. Pronto. Então, para ver se realmente se faz necessário colocar cotas de nível nos ramais. Então, é, se eu colocasse uma cota de nível aqui, essa cota passaria a ser redundante, porque eu já cotei esse ponto de utilização e desse joelho até o próximo joelho não há mudança de nível. Então a altura que tem aqui é a mesma. Então não é necessário colocar uma cota de nível nesse ramal. Pronto. Passando para essa tubulação horizontal. Repare que eu já coloquei uma cota de nível aqui no registro. Então também fica redundante colocar uma cota de nível em alguma dessas tubulações horizontais, porque já aparece uma cota. Então, pronto. Não tem mais nada, nada que a gente possa cotar o nível. Depois disso, a gente vai identificar o diâmetro das tubulações. Então a gente vem aqui na aba da janela Anotar, buscando no painel Identificador, pela ferramenta Identificar por categoria. Pronto. Aí eu clico nela e me aproximo das tubulações. Então reparem que quando eu boto o mouse em cima do tubo, aparece essa linha no diâmetro. Para que isso não aconteça, eu vou desativar essa caixa aqui, chamada de detalhe. Com isso, o número já aparece em cima do tubo. E é assim que eu vou cotar os diâmetros. Beleza. Para colocar os diâmetros dos tubos, a gente sempre vai ver primeiro se, colocando esses diâmetros, a gente não deixa o projeto poluído. Então, se eu tivesse muitas derivações aqui, o projeto ficaria muito poluído se eu colocasse uma identificação de diâmetro entre cada derivação. No meu caso, só tinha uma derivação, que era aqui para o chuveirinho, para a ducha higiênica, e uma outra para o lavatório. Então eu poderia colocar essas duas cotas aqui que não faz o menor problema. Mesma coisa aqui no misturador. Eu posso colocar essas duas cotas porque elas estão distantes uma da outra. Se houvesse muitas peças, aí já não seria mais tão indicado, porque poderia ficar poluído, muitos números um perto do outro, e aí daria trabalho de identificar cada um à primeira vista. O que eu vou fazer agora é clicar em cada número e elevar um pouquinho a altura deles para que eles não fiquem em cima do tubo, mas sim próximo a ele. Beleza, depois de cortados os diâmetros, a gente vai identificar as colunas. Para identificar as colunas é bem semelhante. A gente vem aqui em identificar por categoria e dessa vez a gente marca a opção chamada de detalhe. E a gente vai começar a identificar as colunas. No meu caso, tem 4. Então, aparece um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Então eu clico uma vez e clico duas vezes. Clicando uma vez, eu marco um ponto de referência. Clicando outra vez, eu defino um ponto de inclinação. E clicando outra vez, eu defino a posição. Como eu quero fazer linhas retas, eu clico uma vez para marcar a localização, a fixação da identificação, e depois duas vezes para marcar o ponto da identificação. Prontinho. Mas essas identificações aqui são as mesmas das do diâmetro, e não é bem assim. Então a gente vai clicar em cada uma delas. Eu vou selecionar todas de uma vez só. Venho aqui na janela de propriedades. Eu vou escolher coluna. A gente vai ter agora as identificações de coluna. Reparem que as linhas ficaram um pouquinho tortas, então a gente vai alinhar cada uma delas. A gente vem e deixa a linha reta. Basta clicar no identificador
e clicar aqui nesse símbolo de mover, clicar e segurar, e mover conforme for necessário. Então eu vou mover um pouquinho para o lado, e levantar um pouquinho mais a identificação, boto o mouse aqui no símbolo de mover, e vou fazendo essas modificações. Pronto. O que a gente vai fazer agora é ajustar o que está escrito nessas identificações. Reparem que está tudo escrito na vertical, e não é assim que a gente quer. A gente quer que fique na horizontal, como o resto dos números. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro, se no projeto de vocês não tiver marcado extremidade livre, mas sim extremidade anexada, vocês mudam para extremidade livre. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Repare que ao clicar na identificação, aparecem dois pontos. O primeiro vai marcar a fixação dessa identificação, e o segundo era aquele ponto de inclinação que eu falei antes. Então, eu posso mexer à vontade aqui na chamada de detalhe a partir desse segundo ponto, porque a fixação sempre vai ficar marcada nesse lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu clico nesse segundo ponto, que é aquele de inclinação, e vou deixá-lo abaixo do ponto de fixação. Quando eu soltar, reparem que o Revit vai deixar o texto que antes estava na vertical, na horizontal. Vou fazer isso com todos. Como essa fixação aqui está muito lá embaixo, eu vou levantar um pouquinho. Agora eu venho, clico no ponto de inclinação e arrasto para baixo. Mesma coisa aqui, ponto de inclinação e arrasto para baixo. Mesma coisa aqui, inclinação e arrasto para baixo. Pronto. Uma outra coisa que é importante é que vocês sempre coloquem as identificações de colunas na vertical desse jeito. Não coloquem identificações na horizontal. Assim, por exemplo. Assim. Não coloquem desse jeito. Sempre na vertical. Eu estou mostrando aqui. Prontinho. Já identifiquei as colunas. Eu não vou colocar o diâmetro dessa coluna porque ele já aparece na identificação de coluna. Então, pronto. Agora a gente vai identificar as conexões e os registros também. Então a gente vem aqui ainda na janela anotar, está no identificador, identificar por categoria. E a gente vai selecionar cada conexão e cada acessório do tubo. A gente clica aqui, dá 2 cliques, clica no joelho, 2 cliques, na curva de transposição, 2 cliques. Se vocês tiverem T's, luvas, reduções, cliquem também. Todas as conexões de tubo têm que ser marcadas. Por fim, a gente vai selecionar os registros. Mas vocês vão ver que quando a gente selecionar os registros, eles vão ficar um pouquinho diferentes em relação às conexões. Eu vou mostrar aqui como exemplo esse registro de água pluvial. Reparem que quando eu boto o meu mouse em cima dele, aparece aqui registro de gaveta água fria map chip. Então, não é para aparecer assim, ele devia ser um componente assim como as conexões. Para resolver isso, vocês vão precisar transformar essa família de registro e vão trocar ela de acessórios de tubo para conexões de tubo, como as outras conexões. Por exemplo, esse joelho aqui é uma conexão de tubo. E para isso tem um vídeo específico mostrando como colocar as peças no quadro de peças, que basicamente é transformar essas famílias aqui de acessórios de tubo em conexões de tubo. Então, eu não vou identificar as peças aqui para que não fique aparecendo o nome poluindo tudo, mas vocês vão ter que fazer isso na hora de identificar as peças no isométrico. Aí antes, vocês só passam as peças de acessórios de tubo para conexões de tubo. Eu só vou ajustar aqui agora esses meus balões. Pronto. E um último passo que a gente vai fazer é colocar notas de texto. Primeiro, fazendo observações acerca das coisas que aparecem no projeto. Por exemplo, esse meu tubo aqui é o tubo de alimentação. Ele segue para a cobertura e vem do térreo. Então eu tenho que identificar isso aqui no projeto. Outra coisa, esses tubos aqui, ó, as colunas, elas seguem para a cobertura. Então eu preciso colocar isso no projeto também.
Por fim, eu preciso colocar as abreviações dos pontos de utilização, para mostrar que esses joelhos estão conectados a uma determinada peça hidrossanitária. Então tudo isso a gente vai fazer usando um texto. Para colocar uma nota de texto, a gente vem aqui em anotar, na janela anotar, painel texto dessa vez, e clica nesse símbolo de A. A gente também pode digitar TX, e existe um atalho nessa barra superior de ferramentas para a nota de texto, é o símbolo A. No meu Revit não está aparecendo porque ele foi um pouquinho modificado, mas no de vocês deve aparecer. Depois de selecionar a nota de texto, a gente vem aqui ó, e vai selecionar essas configurações. Na parte de chamada de detalhe, a gente escolhe o A, que tem uma setinha reta apontando para a esquerda. Aqui, nessa parte de posicionamento da seta, da chamada de detalhe, a gente seleciona as duas que são centrais. E na parte de alinhamento, a gente seleciona as duas centrais. Com isso, a gente vai garantir que o nosso texto fique mais organizado, que ele não fique nem alinhado em um canto, nem disposto em um local que é diferente do centro. E marcando essas duas opções, a gente garante que a seta, que vai partir da caixa de texto, está no centro dele. Então, beleza, eu vou começar identificando os pontos hidrossanitários. Cliquei uma vez, aparece a setinha, clicou outra vez, ele bota a caixa de texto. Vou digitar aqui LV, porque aqui era um lavatório. Se a caixa de texto não for suficiente, vocês podem arrastar um pouquinho, clicando em um desses pontos. Beleza. Vou colocar aqui uma bacia sanitária, então eu vou botar BS, colocando sempre uma abreviação. E aqui era uma ducha higiênica, então eu clico e digito DH. Por fim, aqui era um chuveiro, então eu digito CH. Pronto, vou colocar as outras anotações. Então aqui eu vou botar uma nota dizendo que vem do térreo e segue para a cobertura. Então ele segue para a cobertura indo para cima, então eu vou botar a nota de um jeito que dê a entender que segue para cima. Então aqui, quando você olha essa seta, você vê que ela aponta para cima, né? Então eu vou botar as notas sempre assim, identificando de onde aquilo vem para onde aquilo vai. Então aqui ele segue para a cobertura. Beleza. E aqui ele vem do térreo, vem de lá do térreo e segue subindo. Então eu vou botar uma nota, uma chamada de detalhe com sentido de seta que dê a entender que segue para cima. Aí eu coloco aqui, vem do térreo. Então, mesma coisa aqui nessas colunas. Vou identificar que elas seguem para a cobertura. Ou melhor, que elas vêm da cobertura, afinal elas virão dos reservatórios. Então aqui, vem da cobertura, vem da cobertura. O último aqui vem da cobertura. Dessa vez, como a água vem, então eu boto a seta de um jeito que dê a entender que o fluxo de água é para baixo. Então, a seta está com sentido para baixo. Nesse caso, como ela vinha do térreo e subia, eu botei as setas sempre dando a entender que a água sobe. Beleza. Uma observação, reparem que esses quadros, que essas identificações de conexões estão sem número. Isso é porque o número só vai aparecer assim que vocês preencherem o quadro de conexões. E para isso tem um vídeo, então não se preocupe. E com isso a gente finaliza a demanda do detalhe em isométrico. Só ficou faltando colocar aqui a abreviação do chuveiro, vou deixar ela um pouquinho mais visível, para que não fique tão bagunçado. E pronto. Com isso a gente finaliza a demanda isométrico de cômodo. Não se esqueçam também de colocar uma cota no chão. Eu acabei me esquecendo. Então vou colocar aqui a cota no chão e ajustar as alturas. Eu clico na cota, digito CS para criar um similar. Boto aqui a cota no chão. Dou 3 cliques. Agora bora ajustar a altura. A gente seleciona todas as cotas. Selecionando todas as cotas.
A gente muda aqui a base relativa de nível atual para o pavimento 2. Beleza, os pontos estão certinhos. 15, 1,70, 1,10, 1,90, 1,80, 2,10. Eu só preciso ajustar essa cota do chão, que ficou um pouquinho mais alta do que ela realmente é. Então, digito aqui CS para criar similar. Fica logo a base relativa para pavimento 2. E o meu nível que está aparecendo é 0,1. Aparece 0,1 porque já tem o piso. Então, acaba aparecendo 0,1, não tem muito jeito. Eu vou desativar aqui o ombro e a chamada e trazer o número para cá. Aí deixa de aparecer aquela seta. Prontinho. Detalhe isométrico criado. Valeu, galera.